Boa noite. Graça e paz. Nós já podíamos ir embora, né? Você já não foi abençoado? Eu já fui muito abençoada hoje. Mas Deus é um Deus de fartura, de abundância. E se Ele tem mais, eu quero mais. Né? Se Ele tem mais para a minha vida, para o meu coração, se Ele tem revelações da sua palavra, se Ele tem algo que Ele reservou para mim nessa noite, eu não vou sair daqui sem deixar absolutamente nada aqui. Tudo que o Senhor preparou para a minha vida, para a sua vida, nós precisamos desejar, nós precisamos ansiar. Quem estava aqui no domingo passado? Nós estamos num período de férias, né? Então, nós temos alguns revezamentos acontecendo. Às vezes, o pessoal, aquela semana estava na sua folga, aí foi aproveitar, descansar um pouquinho. Aí, alguns voltaram. Quem estava aqui semana passada? Ótimo. Quem saiu feliz daqui na semana passada? Eu saí muito feliz. Alguns porque descobriram, outros porque foram lembrados que nós fomos promovidos. Fomos promovidos ao quê? Glória a Deus. Você não se sente entusiasmado, não se sente privilegiado quando alguém diz assim, olha, fulano é meu amigo. Eu me sinto assim quando alguém diz, não, a Luciana é minha amiga. Eu digo, nossa, né? A gente dá até aquela ajeitada assim, porque se sente bonito na foto. Né? É um privilégio a gente saber que existem pessoas que confiam em nós e que querem partilhar a sua vida conosco. Não é isso que amigos fazem? Não é partilhar a vida? Momentos bons, dificuldades, mas amigos partilham a vida. E nós fomos lembrados no domingo passado que o Senhor Jesus nos promoveu de servos para amigos. E, como eu disse, eu saí daqui muito feliz, lembrando dessa verdade. Mas mais feliz ainda a gente fica quando a gente começa a fazer dessa verdade uma realidade na nossa vida. Porque uma coisa é nós sabermos das coisas, outra coisa é nós colocarmos em prática na nossa vida. Então, pensando nisso justamente, é que nós vamos continuar justamente falando sobre essa parceria que o Senhor quer fazer comigo e com você. Uma das perguntas que eu mais ouço quando vou atender uma pessoa, no particular principalmente, é a seguinte: pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Você já pensou sobre isso? Você já se questionou a respeito disso? Às vezes você está passando por qualquer situação, e daí você diz assim, não, eu quero saber qual é a vontade de Deus para essa situação. Outras vezes você está em dúvida se você muda de direção e tal, e você diz, eu quero saber qual é a vontade de Deus a respeito dessa situação. E isso é algo que sempre permeia a nossa mente, né? E eu quero falar com você um pouquinho hoje a respeito dessa vontade. Você sabe que Deus é soberano, não sabe? Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. E ponto. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você já ouviu esse ditado? Né? E tem pessoas que realmente têm autoridade. Então, diante da autoridade, a gente baixa a cabeça e diz, ok, sim, senhor. Eu sei que provavelmente você tem sobre a sua vida pessoas de autoridade. Né? Quem sabe o seu líder de célula, os líderes de célula, um supervisor, o pastor. Lá no seu trabalho, o gerente, o dono da empresa. Mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é imutável. A Bíblia é muito clara. Antes de todas as coisas serem formadas, Ele já era. E a Bíblia também diz que Ele é ontem, hoje e eternamente. Então, Deus é soberano, é imutável. Seus valores, seus princípios são eternos. Deus poderia viver completamente independente de nós. Você sabia que Deus não precisa de você para nada? Triste isso, né? Eu acho horrível isso.
É tão legal quando alguém diz assim, eu preciso que você me... Aí a gente diz, opa, está ocupando alguma qualificação que eu tenho. Mas Deus não precisa de nós para nada. Mas sabe o que é mais interessante? Que Ele decidiu que Ele queria você como parceiro, mesmo não precisando de você para nada. Isso não é impressionante? Porque normalmente se faz uma parceria quando um tem uma qualificação e o outro tem outra, né? Digamos que você vai abrir uma empresa, né? E você conhece a respeito de negócios, você sabe lidar com dinheiro, você é um bom administrador. E a pessoa que você combinou para ser seu parceiro, ele é um ótimo vendedor. Então, um bom vendedor com alguém que administra bem, a tendência é que essa empresa, funcione legal. Você junta qualificações, qualidades. Mas, voltando a isso, Deus, o que nós podemos acrescentar para Deus? Mas Ele, na sua grandeza, na sua soberania, no seu poder, Ele decidiu dar a você voz. Ele decidiu que Ele queria a você e a mim como parceiros dEle. Existe uma história na Bíblia, que está lá em Êxodo 32, uma história em que o povo de Israel foi tirado do Egito, estava caminhando no deserto, já há algum tempo, foi de uma forma miraculosa, sobrenatural, que Deus tirou o povo do Egito, 40 anos eles ficaram andando no deserto, mas a questão é o seguinte, eles eram escravos no Egito, Deus os libertou e agora eles estão rumo à terra prometida. Num determinado momento, Moisés sobe ao monte para conversar com Deus. E nesse papo com Deus lá de Moisés e Deus, estava tão gostoso, que Moisés perdeu a hora, esqueceu que precisava voltar. Ficou lá, enamorado por Deus, apaixonado, rendido, conversando com Deus constantemente, e demorou. Mesmo Deus tendo feito todos esses milagres, sabe o que o povo que ficou lá embaixo esperando Moisés fez? Se Moisés subiu no monte, aconteceu alguma coisa com ele lá, ele não volta mais. Vamos construir um Deus aqui para nós? Daí a Bíblia relata que eles juntaram todas as peças de ouro que existia lá entre eles, fundiram aquilo e fizeram um bezerro de ouro. Imagina, meu querido, trocar o Deus Todo-Poderoso, que eles tinham visto milagres e maravilhas acontecer, depois de passar o Mar Vermelho a pé seco, depois de ver o exército de Faraó sendo aniquilado, mesmo assim esse povo inventa de fazer um bezerro de ouro, porque eles precisavam de um Deus. E aí, diante disso, diante dessa situação, Deus fala com Moisés assim, Moisés, é o seguinte, eu vou acabar com esse povo. Estou porra aqui com ele. Deus falou para Moisés. Depois de todo agir, né, para libertá-los, enquanto nós estávamos aqui, partilhando da nossa amizade, eles fizeram um bezerro de ouro e estão adorando o bezerro de ouro lá embaixo. Eu vou acabar com eles. E Deus faz uma proposta louca para Moisés. Sabe qual foi a proposta? Seguinte, Moisés, a partir de você eu vou fazer um povo novo. Já pensou se Deus fizesse essa proposta para nós hoje? Mas sabe o que Moisés fez? Moisés não concordou com Deus. Moisés disse assim, Deus, não fui eu que tirei o povo do Egito. O povo não é meu, Senhor. O povo é teu. Ele falou, não tenha misericórdia mais uma vez desse povo. Não os destrua. E ao Moisés conversar com Deus, sabe o que aconteceu? Deus desistiu de acabar com o povo.
parece algo contrário que eu falei, que Deus era imutável, que Deus... Não parece algo conflitante? Parece. Mas por que não é conflitante? Porque Deus conhecia o coração de Moisés. Moisés era amigo de Deus. E Deus queria dar a Moisés a oportunidade de crescer nessa situação e contribuir para o resultado final. Isso não é lindo, não é maravilhoso? Eu vou te contar uma história para você ver isso de uma forma bem prática. Logo que eu cheguei aqui em Foz, nós morávamos numa casa aqui no centro, que tinha uma escada enorme. Era um apartamento em cima de uma loja. E tinha uma escada enorme para chegar até o apartamento. E um dia, uma querida aqui da comunidade foi me visitar. E levou seu filho de 3 anos junto. E a gente bateu papo, conversou, barará, barará, barará. Chegou na hora de ir embora. Eu cheguei na beira da escada. Estava eu e a criança na beira da escada. E eu disse para ela, querido, me dá a mão para nós descermos em segurança. Sabe o que a criança fez? Ele disse, eu sou grande, eu desço sozinho. Diante dessa situação, eu podia brigar com a criança, pegar a criança no colo, fazer ela gritar, fazer qualquer coisa. Sabe o que eu fiz? Eu disse para ela, eu preciso da sua ajuda. Sabe o que aconteceu automaticamente? A criança deu a mão para mim. E juntos, nós descemos as escadas, em segurança. O objetivo não era descer em segurança? O objetivo foi alcançado. Eu realmente precisava da criança para mim descer em segurança? Eu precisava da criança? Quem é que precisava da segurança? Conseguiu entender? Muitas vezes, Deus promove situações para que nós possamos cooperar com Ele. Eu e a criança cumprimos o objetivo, chegamos em segurança no último degrau. Moisés e Deus, com misericórdia, guiaram aquele povo até a terra prometida. Satanás sempre vai tentar agir. E vai tentar fazer com que os planos de Deus sejam frustrados. Naquela situação, Satanás queria realmente que Deus destruísse o povo. Fez eles se revoltarem e criarem um bezerro de ouro para dar um motivo para Deus acabar com o povo. Mas Deus tinha um parceiro. Deus tinha um amigo chamado Moisés. E juntos, eles fizeram com que o propósito de Deus viesse a acontecer naquela situação. Eu e você, o Senhor quer nos usar para que realmente coisas espetaculares, maravilhosas aconteçam nesse mundo, através da nossa parceria. Você e Deus, eu e Deus. O que você pediria se Deus fizesse a você hoje a seguinte pergunta? Pode pôr a pergunta, por favor? Peça-me o que quiser e eu darei a você. Já pensou se Deus perguntasse isso para você hoje? Faça um exercício aí com o seu irmão. Conta para ele o que você ia pedir para Deus se hoje ele te desse essa oportunidade. Quem sabe você está pensando assim, você já compartilhou? Quem sabe você está pensando assim, ai, Deus não vai fazer essa pergunta para ninguém. Ele já fez essa pergunta. Você sabia que ele já fez essa pergunta? Está lá relatado em 2 Crônicas 1:7. Essa pergunta foi feita a Salomão. Deus é ousado, você não acha? Eu acho Deus um Deus muito ousado. Deus fez essa pergunta a Salomão. Se você for ler lá a continuidade da história, você vai ver que Salomão pediu sabedoria
Você vai dizer, então eu vou imitar Salomão. Quando Deus me perguntar, né? Você pode até imitar Salomão. Mas sabe o que aconteceu com essa pergunta? Deus deu um cheque em branco para Salomão. Você concorda comigo? Porque Deus pode todas as coisas. Se Ele pode todas as coisas, Ele podia dar para Salomão qualquer coisa que Ele pedisse. Quem aqui gostaria de receber um cheque em branco? Eu gostaria também. Mas a boa notícia que eu quero dar para você hoje é que assim como os discípulos de Jesus, você que hoje é discípulo de Jesus, você não recebeu um cheque em branco, você recebeu vários cheques em branco. Ui! Isso não te empolga? Onde é que está, pastora? Hã? Você lembra que na semana passada nós lemos lá em João 14. Não, 15. Eu estou diminuindo o número aqui. João 15, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E, nesse mesmo episódio, na sequência desses fatos, Jesus começa a dar aos discípulos cheques em branco. O primeiro deles está em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão... Sou eu que estou dizendo? Está lá na Bíblia, eu só copiei. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha aí o primeiro cheque em branco que você recebeu. A Bíblia não é o teu manual de vida? Tudo que está contido nela não é para você? Então aí está o primeiro cheque em branco que você recebeu. Quer ver o segundo cheque em branco? João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda... Não sou eu que estou dizendo de novo, é a Bíblia de novo. No nome de quem? Do amigo. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Esse foi o segundo cheque em branco. Terceiro cheque em branco. João 14. O que vocês pedirem, eu? Simples assim. Todos os textos da palavra de Deus. Quarto cheque em branco. João 16, 23 e 24. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Só nesse texto, em sequência de João, 4 cheques em branco. E se você continuar folheando a palavra de Deus, você vai ver que tem mais. Diante dos cheques em branco, o que você vai fazer? Está na moda determinar as coisas, não está? Vira e mexe, eu vejo umas coisas assim. Eu determino que Deus vai agir nessa situação. Quem somos nós para determinar alguma coisa, né? Nós não determinamos nada. Não adianta eu fazer uma lista e dizer, ó Deus, baseado em João 14. Eu quero. Daí você vai dizer, mas então é mentira a Bíblia. Não, não é mentira. A questão é que os cheques em branco são para os amigos. O cheque é em branco, mas tem o nome do portador. Você já recebeu um cheque assim que está escrito lá, pague a fulano de tal? Não é assim que tem no talão de cheque? O talão de cheque está meio desuso, né? Mas agora é só cartão. Mas se você ainda tem um talão de cheque em casa, dá uma olhadinha lá. Na folha de cheque você escreve lá a quantia,
o valor que você pode pôr ou não pôr, né? Nesse caso, nós estamos recebendo um cheque em branco, você que vai saber o que você vai pôr. Mas, embaixo está escrito, pague A. E daí, nesse pague A, está escrito assim, Luciana Débora Malinowski Monteiro. Quem é que pode sacar esse cheque? Só a Luciana. Então, os cheques em branco que nós recebemos, que nós podemos ter em nossas mãos, eles têm um portador identificado. Quem é esse portador? O amigo de Deus. Não há dúvidas que passar tempo com Deus muda os nossos desejos. É verdade isso ou não? Você deseja hoje exatamente aquilo que você desejava quando estava lá no mudão? Não. Hoje os seus desejos mudaram. Nos relacionarmos com Deus, termos intimidade com Ele, faz com que os nossos desejos vão sendo mudados. Deus não nos fez robôs. Ele podia pôr todo mundo assim. Todo mundo vai desejar estar comigo. Todo mundo vai se render diante de mim. Todo mundo vai dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Deus podia fazer isso. Lembra que Ele é soberano, que Ele é... Mas Ele não queria robôs. Ele queria amigos. Pastor Carlos Alberto diz que se você não tem um amigo que te fala a verdade, é para se contratar um inimigo. Por quê? Porque os amigos nos fazem crescer. É dos verdadeiros amigos que você ouve muitas vezes assim, está errado. Não é? É aquele que te olha no olho e diz, não, não é assim. Às vezes você fica até com raiva do amigo, né? Mas o amigo é aquele que realmente te coloca numa posição correta. Que te ajuda a caminhar naquilo que é bom e não simplesmente naquilo que a gente quer. É mais ou menos o papel dos pais. Podemos comparar também com os pais. Os pais não dão tudo que as crianças querem. Por quê? Porque as crianças querem as coisas erradas. Nós damos aquilo que elas precisam e não simplesmente os seus desejos. Mas Deus quer realmente se relacionar a tal ponto conosco que nós comecemos a desejar parecido com o que Ele deseja. Desejar o que Deus deseja é muito bom. Sempre nos tornaremos semelhantes àquilo que adoramos. Se você adora o dinheiro, se você só quer ter, você vai ficar cada vez mais ganancioso, cada vez mais mesquinho, cada vez mais avarento. Por quê? Porque o dinheiro é algo que ele não tem limite. Não importa quanto você tem, você sempre quer mais. Sempre tem alguma coisa que a gente ainda não tem. E aí, cada vez mais, ele vai te envolvendo, e quando você vê, você já não vive mais para outra coisa, a não ser para ganhar dinheiro. É só um exemplo, não é só o dinheiro que faz isso. Né? Mas esse é um exemplo do que normalmente acontece conosco. Se você se relacionar com uma mágoa que você tem no seu coração, vamos citar um exemplo. Por exemplo, um determinado dia, a Leila pisou no meu dedinho do pé. E desde então, cada dia que eu olho para a Leila, eu digo, a Leila pisou no meu dedinho. Eu nunca me esqueci daquele dia, doeu tanto. Se eu for alimentando esta situação, de nutrir uma raiva, uma mágoa no meu coração, essa mágoa vai crescer dentro de mim. E eu vou me tornar semelhante a essa mágoa. Raivosa, irada. Então nós sempre nos tornaremos semelhante àquilo que nós adoramos. Por meio da nossa amizade com Deus, nós podemos ser influenciados para sermos semelhantes a Ele. Eu queria fazer um comparativo com você. O homem com Deus e o homem sem Deus. Eu citei somente algumas características ali. Como é um homem sem Deus? Ele é egoísta, centrado nele mesmo. Tudo para mim, tudo meu. A gente vê isso muito em criança pequena, né? Criança não aprende a dizer pai e mãe primeiro. A primeira coisa que ela aprende a dizer é meu. Você já percebeu isso? Por quê?
Porque nós todos nascemos com uma natureza egoísta. E enquanto nós nos encontrarmos com Deus, nós seremos essas pessoas egoístas. É mesquinho. Não basta ser meu, é só para mim. Só eu tenho direito. O direito dos outros não tem nada a ver, a questão é o meu. O homem sem Deus, ele é violento. Ele quer conquistar as coisas na força. Se precisar passar por cima de alguém, sem problema, afinal de contas, eu tenho que chegar aos meus propósitos, aos meus objetivos. O homem sem Deus também, ele é traidor. Por quê? Porque vale mais o meu propósito final do que os meus relacionamentos, do que aqueles que estão próximos a mim. Agora, quando nós conhecemos ao Senhor, a nossa natureza muda. E a partir desse momento, as nossas qualidades também mudam. Se a natureza mudou, se eu era um abacaxi cheio de espinhos, né? Se eu era alguém que só vivia criando situação com os outros, pinicando todo mundo. Agora me tornei uma pera linda, maravilhosa. O gosto mudou, a aparência mudou, a frescura mudou, a consistência mudou, tudo mudou. E a partir do momento que nós conhecemos Deus, tudo muda em nós. As nossas qualidades mudam. O homem que era egoísta passa a ser generoso. Aquele que era mesquinho passa a ser bondoso. O violento passa a ser pacífico. Aquele que era traidor passa a ser íntegro. Quem já experimentou isso aqui? Minha mão vai ficar levantada, porque eu já experimentei. Eu era assim. Antes de conhecer Jesus, vocês não sabem quem eu era. Sorte de vocês que vocês não conheceram essa Luciana. Não perderam nada. Mas, quando nós nos relacionamos com Deus, nós vamos sendo transformados. Sempre vamos nos tornando semelhante àquilo que nós adoramos. E todo desejo tem um pai. Como eu falei, né, no exemplo que eu usei lá do dinheiro, aqueles pensamentos somente de ganhar, independente da forma, independente da situação, quem é o pai desse desejo? É o desejo de ter dinheiro. No exemplo que eu falei da mágoa, quem foi o pai? Aquela situação que fez com que eu ficasse estremecida com a Leila. Agora, em última instância, o pai dos nossos desejos pode ser Satanás ou Deus. Se nós não nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com Satanás, o que vai acontecer? Eu vou me tornando cada vez mais parecido com Satanás. Os valores dele passam a me influenciar. A partir do momento que eu me relaciono com Deus, os meus valores começam a ser semelhantes a Deus. Se os meus valores são semelhantes a Satanás, eu vou desejar o mal. Eu vou pensar somente em mim mesmo. Agora, se eu me relaciono com Deus, o princípio de Deus é o amor. A Bíblia diz que Ele é o próprio amor. E sendo o próprio amor, o que eu vou aprender a ser também? Alguém que ama. A comunhão com o mal produz o mal. A comunhão com o bem produz o bem. Esses desejos, na verdade, são filhos de um relacionamento. Que pode ser um relacionamento com Deus, filhos de lares ajustados, filhos de lares que têm princípios, valores, vão gerar filhos ajustados. Se o meu relacionamento for com Satanás, os filhos que nascerão, esses desejos que haverão na minha vida, serão parecidos com Satanás. Quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós ouvimos sempre que nós precisamos abrir mão dos nossos desejos. Você já ouviu isso? Que para andar com Jesus, você precisa abrir mão dos nossos desejos. Você já ouviu isso? Sabe do que nós realmente precisamos abrir mão? Dos nossos pecados. Nós precisamos
abrir mão do nosso relacionamento com Satanás. Porque os desejos são consequência do relacionamento com Satanás. Então, se eu abro mão desse relacionamento com Satanás, eu abro mão do pecado que antes me dominava, e agora eu permito caminhar com Deus, os meus desejos automaticamente vão mudar. Na afirmação que eu fiz, quando eu digo que nós precisamos abrir mão dos nossos desejos, não é uma frase que dá a impressão de total anulação? Quando eu abro mão dos meus desejos, eu não tenho mais direito a nada. Não é exatamente isso. Nós abrimos mão dos nossos pecados. Nós abrimos mão do relacionamento que tínhamos com Satanás. E agora, os meus desejos continuarão existindo, mas eles estão sendo pautados pelo meu relacionamento com Deus. Para se achegar a Deus, o homem sem Deus precisa abrir mão de tudo aquilo que separava realmente. A Bíblia é muito clara que o que nos separa de Deus é o pecado. E isso nós precisamos deixar para trás. Se você for ler lá em Mateus 7, o 13 e o 14, diz assim, que a porta que nos conduz à salvação é o quê? Estreita. Está todo mundo, começo de ano, começando a caminhar, fazendo exercício físico para poder ficar estreito para passar na porta. Né? Claro que não é nesse sentido. Mas por que a porta é estreita? Porque nós temos sim, que ao nos relacionarmos com Deus, a conhecermos ao Senhor, nós precisamos deixar para trás o nosso passado. Nós precisamos deixar para trás os nossos pecados. Nós precisamos deixar para trás aquela natureza má e perversa que fazia parte da nossa vida. Lembra do abacaxi e da pera? Agora eu sou pera, não sou mais abacaxi. Então o abacaxi não vai entrar pela porta estreita, mas a pera vai. Precisamos deixar para trás aquele espírito que estava morto dentro de nós. Porque quando o pecado entrou na nossa vida, nosso espírito morreu. O espírito era o que fazia comunhão com Deus. Então, tudo isso fica para cada porta, na porta estreita. E agora você entra. Você entra por essa porta estreita. E, ao entrar por essa porta estreita, com uma nova natureza, com um espírito vivificado, com a sua alma curada pela ação do Senhor Jesus, eu só vou me render diante de Cristo e reconhecer, adorá-lo, exaltá-lo, porque Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Salvador, é aquele que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Então, conhecer Jesus passa assim por rendição. A rendição acontece no momento em que nós nos encontramos com Jesus. Quem sabe você está dizendo assim, tá, mas e o desejo, cadê? É agora que ele entra. Sabe por quê? Porque agora você já passou da porta estreita. E sabe qual é o seu lugar? De cidadão do céu. Tem gente que acha que ser cristão é ficar passando por essa porta estreita o tempo todo. 2 passos para trás, 2 passos para frente, 2 passos para trás. Não. Você já deixou o pecado para trás. Você já não se relaciona mais com Satanás. Agora, o seu relacionamento íntimo é com o seu amigo. Agora, você pode desfrutar da sua cidadania do céu. Quando você passou por essa porta estreita, ao aceitar Jesus, ao se render diante dele e reconhecer que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, agora você pode desfrutar dessa amizade. O amigo é aquele que tem direito ao que nós falamos lá? Ao cheque?
Então, muitas vezes, nós estamos assim, estamos pedindo as coisas para Deus, mas você não passou nem na porta ainda, meu querido. Precisa passar na porta primeiro. Passa pela porta. Reconhece a Jesus. Deixa o pecado para trás. Deixa as coisas velhas, aquela natureza má, perversa, mesquinha, o homem lá mesquinho, egoísta. Tudo isso ficou para trás. Agora é um novo tempo na sua vida. É um tempo de nos relacionarmos com Deus. E ao nos relacionarmos com Ele, cada vez ficarmos mais parecidos com aquilo que Ele é. Após a nossa rendição, uma nova realidade se estabelece. Passamos a ser cidadãos dos céus e com direito a tudo aquilo que o céu tem. Porque nós somos cidadãos daquele lugar. Vou te citar um exemplo. Se eu quisesse, eu podia ter a naturalização de cidadania polonesa. O que eu teria que fazer? Eu teria que cumprir pré-requisitos. Juntar documentos, comprovar que meu pai era descendente de polonês, juntar uma série de coisas. Eu iria lá e, no final desse processo, eu receberia uma carteirinha dizendo assim, cidadã polonesa. Eu não nasci lá na Polônia. Por que eu posso ter a carteirinha de cidadã polonesa? Porque eu cumpri os requisitos para ser cidadã polonesa. Então, se você conheceu Jesus, se você se rendeu diante dele, se você deixou as coisas velhas para trás, o pecado, aquela natureza ruim, agora, meu querido, você recebeu a carteirinha de cidadão do céu. Você tem uma nova pátria. E você pode desfrutar de todos os benefícios que essa pátria tem. Lembra que ano passado nós falamos muito de céu na terra? Por quê? Porque, na verdade, a nossa eternidade nós já começamos a viver. Vai dizer, como que eu já comecei a viver a eternidade se eu nem morri? E quem diz que precisa morrer para viver a eternidade? Se eu já garanti minha eternidade que vai ser com Cristo, ela já começou aqui, e quando eu morrer aqui, eu vou continuar lá. Está tudo certo. Mas eu já tenho minha carteirinha de acesso a cidadão do céu. Assim como se eu tivesse a cidadão polonês, cada vez que eu fosse entrar na Polônia, o cara dizia, Como é que é aquele? Polska. Rodrigo, uma época, trabalhou lá no Macuco. E diz que vira e mexe, eles vinham lá no crachá do Rodrigo Malinowski. Malinowski é o nome da minha família. Diz que os poloneses vinham ele lá e diziam, Polska, iam lá e abraçavam ele. Só porque viam o nome dele lá, Malinowski. Assim aconteceria comigo se eu fosse lá na Polônia, lá, né? Com a carteirinha de cidadão polonesa. Agora, imagina você chegando no céu com a carteirinha de cidadão do céu. E os anjos todos te abraçando. Meu irmão! Eu estava te esperando aqui! Pô, você viveu uns perrengues lá na terra, né? Ele comentando com você. Mas nós estávamos te esperando aqui, nós fizemos tanta festa. Você consegue imaginar o privilégio de poder ter a carteirinha de cidadão do céu? De você chegar lá no céu e dizer, escuta, eu vim aqui em nome de Jesus. Agora o melhor é que isso não precisa acontecer só lá no céu. Aonde você for aqui na terra, se você disser assim, eu vim aqui em nome de Jesus, você sabe o que vai acontecer? As portas vão se abrir, coisas vão acontecer, milagres, maravilhas. Por quê? Porque aquele que te enviou é muito poderoso. Aquele que te enviou tem todo o poder nas suas mãos. E ele te envia como amigo, ele diz para você, Daniel, vai lá, meu amigo, vai lá e fala em meu nome. Se você precisar de alguma coisa, vai lá e fala em meu nome. Eu sou o seu amigo. Eu já deixei tudo acertado lá. Quando você declarar alguma coisa, Satanás vai sair correndo.
Quando você declarar cura, a doença vai sair fugida. Deus quer que nós sejamos ousados e tomemos a nossa posição de parceiros. Deus não vai enviar Jesus novamente em terra para ir visitar os 4 cantos dessa cidade, mas Ele levantou você. Ele levantou você como parceiro dEle. E Ele vai te deixar contribuir para que o reino dEle a cada dia seja acrescentado. Eu quero lembrar você de João 15:15. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhe tornei conhecido. Depois da minha rendição total à cruz, eu tenho o direito de ser considerada natural do céu, cidadã do reino. Tenho o direito de ser amiga de Deus. Tem uma frase que eu quero que você marque e você reflita sobre ela, que diz assim: assim como a cruz precede a ressurreição, a rendição à vontade de Deus precede a sua atuação na realização da nossa vontade. Ao Jesus se entregar naquela cruz, Ele sabia que Ele ia ressuscitar, que Ele ia reinar em glória com o Pai. Ao nós nos rendermos e permitirmos que esse relacionamento com o Pai nos transforme, à medida que esse relacionamento com o Pai nos transforma, cada vez mais o Senhor pode permitir que a sua vontade faça parte no projeto. Aquilo que você sonha, aquilo que você planeja, pode ser uma realidade se você estiver em sintonia com o Pai. Quero lembrar você, antes de nós terminarmos, alguns parceiros de Deus que a Bíblia relata. O primeiro deles foi Salomão. Já citei o exemplo para você. Se você abrir comigo lá em 2 Crônicas 7:11, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Diante do desafio que Salomão tinha de construir a casa do Senhor, diante do pedido dele de sabedoria, a palavra diz que todos os sonhos, os planos, os projetos que ele fez foram bem-sucedidos. Deus quer fazer o meu e o teu projeto bem-sucedido. Mas nós precisamos estar na presença dele, para, influenciados por ele, virmos alcançar esse propósito, esse objetivo. Davi foi outro parceiro de Deus. Vocês lembram que no ano passado nós falamos, lá no texto, esse texto é o texto de 1 Reis, depois você pode ler. É um texto que relata que Deus escolheu um homem. Quem era o homem que Deus escolheu? Davi. E Davi sonhou em fazer o templo. Só que como Davi andava em sintonia com Deus, Deus olhou para Davi e disse: ok, vamos fazer o templo. Outro parceiro de Deus foi Adão. Quando Adão foi colocado para reinar, para dominar na terra, lá na criação, Deus deu uma missão a Adão, a dar nome aos seres. Naquela época, o nome ele tinha muito mais significado, porque ele não era somente um nome para que o animal fosse chamado. O nome do animal correspondia à natureza, à autoridade que o animal teria, e à glória, a dimensão de que em lugar na cadeia esse animal estaria. E Deus dá a Adão esse privilégio, de Adão escolher o nome.
Hoje você diz que girafa é girafa porque Adão disse que era. E a quarta pessoa que eu acrescentei lá na lista é quem? Por quê? Porque hoje você tem uma oportunidade ímpar. Você já está com todos os cheques brancos na sua mão. Se você não está, hoje você pode se render ao Senhor Jesus. Passar pela porta. E depois de passar pela porta, se tornar amigo de Deus. Hoje é o dia. Você tem essa oportunidade. Salmo 37, versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Esse é mais um cheque em branco. Está na minha mão, está na sua mão, meu querido. Deus quer ser seu parceiro. Deus quer promover milagres e maravilhas em você e através de você. Deus quer que você, com autoridade, ande com a sua carteirinha do céu, fazendo a diferença onde você está. Deus quer que você mude o clima na sua casa, na sua família. Deus quer que você seja realmente alguém que faz a diferença lá na empresa onde você trabalha. Você não é servo, você é amigo. Você não fala em nome de qualquer um, mas você fala em nome do Deus vivo. E eu gostaria de pedir para que você se colocasse em pé agora. Você sabe qual é a vontade de Deus agora? Lembra que nós começamos com uma pergunta? Qual é a vontade de Deus? E nós poderíamos respondê-la simples assim: a vontade de Deus é ser meu amigo. A vontade de Deus é viver toda a plenitude dessa amizade. E eu gostaria de convidar você que ainda não se rendeu ao Senhor. Quem sabe você olhe para a sua vida hoje e diga: eu não tenho nenhum cheque em branco na minha mão. Eu ainda estou longe desse Deus. Eu ainda não o conheci, não consigo compreender. Mas hoje você pode passar pela porta estreita e deixar para trás todas as mazelas do teu passado, e deixar para trás tudo aquilo que te afastou desse Deus, e sair daqui nessa noite como amigo do Deus vivo. Eu queria pedir para que você fechasse os teus olhos e fizesse uma avaliação pessoal. Você se considera um amigo de Deus? Você deixou tudo isso para trás? Se essa não é a sua situação, saia do seu lugar agora. Eu não quero expor você, estão todos de olhos fechados. Mas eu quero te dar a oportunidade hoje de você se achegar a Ele. Deus tem uma carteirinha de cidadão do céu para você, meu querido. Deus tem uma nova história para a sua vida, para a vida da sua família. E se você não está desfrutando isso, você está perdendo o seu tempo. Não faça isso. Comece hoje. Comece hoje. Tome a sua decisão. Deus quer ser seu amigo. Saia do seu lugar agora, venha. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Você tem um amigo diante de você que quer te abraçar e te colocar no colo. Se você deseja, levante a sua mão. Nós queremos orar por você e declarar esse novo tempo sobre a sua vida. E você que está aqui nessa noite, que já conheceu Jesus, já tomou a sua decisão,
mas que não entendia essa dimensão, que não compreendeu que o que Deus tinha para você era um papel de amigo e não de servo. Você que tem tentado com as tuas forças agradar a Deus. Você que tem, por muitas vezes, caído e levantado, quem sabe. Você que tem até estado nesse meio, mas não conhece a Jesus como amigo. Quero convidar você a vir aqui à frente. Hoje o Senhor quer selar um novo tempo nesse relacionamento. Hoje Deus quer se aproximar de você à medida que você se aproxima dEle.